Tem coisa que dinheiro nenhum compra, e tem verdade que nem o homem mais rico do mundo consegue ignorar. E eu te falo isso porque já vi com esses olhos cansados cada tipo de gente, de mendigo honesto a doutor safado. Mas essa história aqui, essa me deu nó na garganta. Era para ser só mais uma manhã qualquer no bairro chique. Aquelas ruas largas, cheias de árvore podada e gente que parece que nasceu de salto alto. Eduardo Menezes, o tal milionário, era o retrato da arrogância engravatada, dono de 3 empresas de tecnologia, helicóptero no teto, filha criada por babá e uma agenda mais cheia que coração de mãe. Pai, você prometeu que ia me levar no primeiro dia de aula. Prometer eu prometi, Sofia, mas surgiu uma reunião com os alemães. O motorista te leva. Sofia, com seus 8 anos e um coração que só queria atenção, abaixou a cabeça, mas não discutiu. Era acostumada a esperar. Só que naquele dia o motorista, distraído com uma ligação no Bluetooth, errou o caminho. Ao invés de parar na escola internacional bilíngue da Zona Sul, deixou a menina na escola municipal Dona Esperança, no alto do Morro do Cruzeiro. A placa era velha, o portão meio torto e a recepcionista mais preocupada em passar café do que em checar nome de aluno. Sofia entrou, tímida, e sentou na última fileira. As outras crianças olharam torto. Ela tinha mochila de marca, tablet no estojo e sapato que nem a professora podia pagar. Você é nova, querida? Perguntou uma menininha de trança. Sou. Acho que sim. Aqui não tem ar-condicionado, viu? Nem aula de robô. Mas tem bolinho de chuva na cantina. Sofia sorriu pela primeira vez naquele dia e foi aí que tudo começou a sair dos trilhos. Porque naquela escola, no meio da simplicidade, existia uma professora chamada Miriam. Uma mulher com olhar fundo, voz doce e uma habilidade que ninguém treinou. Ela sabia ler almas. E quando ela viu Sofia com aquele brilho abafado nos olhos, entendeu. Aquela menina estava perdida. Mas não era só de endereço, não. E o que Miriam faria a seguir? Ah, meu amigo, ia mudar não só o destino daquela criança, mas também o de um homem que achava que já tinha tudo. Mas como é que se convence um milionário, cego pelo próprio ego, que ele está errado? Segura aí, porque essa história só começou. Dona Miriam não era só uma professora qualquer. Era daquelas mulheres que entravam na sala e o silêncio vinha por respeito, não por medo. Tinha a voz calma, mais firme e uma maneira de olhar que fazia até aluno bagunceiro baixar o olhar e ajeitar a postura. Aquela manhã, quando viu Sofia sentada no fundo da sala, toda arrumadinha, olhando para os lados como quem caiu de paraquedas, Miriam estranhou. Você é nova, querida? Perguntou com ternura, se aproximando. Sofia sentiu com um gesto tímido e ofereceu uma folha com seu nome completo e um papel timbrado com o brasão de uma escola que definitivamente não era ali. Miriam leu, olhou de novo para a menina e sorriu de canto. Acho que você caiu de paraquedas mesmo, mas se caiu aqui é porque tinha que cair. Sofia riu baixinho, pela segunda vez no dia. A aula começou. Matemática, depois ciências, mas Miriam notava o jeito da menina. Educada demais, silenciosa demais e com uma tristeza que nem criança rica devia carregar. Enquanto os outros riam com piadas, Sofia desenhava em silêncio. E os desenhos, os desenhos, eram de uma menina chorando ao lado de um castelo. Sofia, posso ver isso aqui? Perguntou Miriam ao fim da aula, mostrando o caderno. Pode, professora, é só um rabisco. Rabisco coisa nenhuma. Tem mais verdade aqui do que muito discurso por aí. Você se sente sozinha naquele castelo? A pergunta bateu como uma pedrada.
Sofia mordeu o lábio, os olhos marejaram, mas ela respirou fundo e disse: Meu pai trabalha muito e minha mãe foi embora quando eu tinha 3 anos. Miriam sentou ao lado da menina, com aquele jeito de vovó que acolhe sem invadir. Tem silêncio que machuca mais que grito, né? Sofia só sentiu. Enquanto isso do lar do escritório, nem fazia ideia que a filha tinha sido largada no lugar errado. Tava ocupado demais, fechando contratos, atendendo chamadas e se gabando dos milhões. Mal sabia ele que a única coisa certa que tinha feito naquele dia tinha sido um erro. Porque na Dona Esperança, no meio de tijolo aparente e giz de cera, a filha dele começava a encontrar algo que o dinheiro nunca trouxe: escuta, afeto e alguém que via. Mas quanto tempo até ele perceber tudo isso? Na mansão dos Menezes era tudo automatizado. Luz com sensor, campainha com reconhecimento facial, persianas que subiam sozinhas quando o sol batia certo. Mas tinha uma coisa que nunca funcionava como devia: o coração de Eduardo. Era quase às 6 da tarde quando ele finalmente lembrou da filha. Jorge, a Sofia já chegou da escola? O motorista tossiu do outro lado da linha. Doutor, eu levei ela sim, como o senhor mandou, mas acho que cometi um engano. Engano? É que a escola estava meio diferente. Estava num bairro mais popular. Mas como a menina não reclamou, achei que era outra unidade. Silêncio, daqueles que gritam. Você está me dizendo que deixou minha filha numa escola pública? Foi um erro, doutor, mas ele entrou direitinho. Eu esperei um tempo, ninguém gritou, não deu confusão. Eduardo desligou o telefone sem responder. O rosto empalideceu. Por um instante sentiu algo que não sentia há anos: medo. Não o medo dos números, dos riscos empresariais ou das manchetes. Era um medo cru de pai, de ter deixado sua filha no mundo real. Pegou o carro, nem chamou segurança, fui ele mesmo. Enquanto isso, na sala da dona Miriam, o sol começava a se pôr. Pela janelinha com vidros trincados, Sofia ainda estava ali. A professora tinha ligado para alguns números da papel da menina, mas ninguém atendida. Quer esperar mais um pouquinho, meu anjo? Às vezes o mundo só se atrasa, mas não esquece da gente. Sofia deu de ombros. Já estava acostumada com atrasos que doíam mais que palavras. De repente, a porta da escola se abriu com força. Eduardo entrou esbaforido, camisa meio desabotoada, cabelo desalinhado, como se a vaidade tivesse perdido a batalha para o desespero. Minha filha! Gritou ao ver Sofia sentada, comendo bolinho de chuva no copinho plástico. Ela olhou, surpresa. Não correu, não pulou no colo, só disse: Pai! Eduardo ajoelhou-se ao lado dela. Me desculpa, foi um erro grave. Miriam de longe observava e se aproximou com uma calma que cortava o ar. Às vezes, os erros mostram caminhos que o acerto nunca teria coragem de mostrar. Eduardo olhou para ela, tentando entender. Mas entenderia de verdade só muito depois. Porque aquela mulher ali não era só professora. Era o começo de uma mudança que ele nem sabia que precisava. Aquela noite foi diferente. Eduardo levou Sofia de volta para casa em silêncio. No carro de luxo, com bancos de couro costurado à mão. Não tocava música clássica nem jazz instrumental. Só o som da respiração contida de um pai que, pela primeira vez em muito tempo, estava envergonhado. Chegando na mansão, ele tentou quebrar o clima. Quer que peça comida japonesa? Aquela do restaurante que você gosta. Eu prefiro o bolinho de chuva da professora Miriam. A frase foi como um murro no estômago. Sofia subiu para o quarto. Eduardo ficou parado na sala, encarando o espelho, e viu um homem que sabia comandar 1000 funcionários, mas não sabia o que a própria filha gostava de comer.
Na madrugada não dormiu. Ficou lendo relatórios, tentando afogar o incômodo no trabalho. Mas tudo que lia só vai vazio, o balanço da empresa, os lucros trimestrais, os investimentos na bolsa. Nada dizia nada. Na manhã seguinte, por impulso, ou talvez culpa, ele decidiu levar a Sofia pessoalmente à escola certa. Vestiu o melhor terno, mandou polir o carro e desceu para o café da manhã. Vamos, filha. Hoje eu te levo. Mas Sofia, com a mochila nas costas, respondeu tranquila. Quero ir para a escola da professora Miriam. Aquela escola não é para você, Sofia. Não tem os recursos, a estrutura, a segurança. Mas lá tem alguém que me vê, que me escuta. E você disse que ia deixar eu escolher esse ano. Eduardo ficou mudo. Ele poderia ter dito não, mandado dobrar a segurança na escola particular, ameaçado o motorista, mas por algum motivo cedeu. Tudo bem, só por hoje. Na Dona Esperança, Miriam recebia a menina com o mesmo sorriso sereno. Que bom te ver de novo, Sofia. Achei que ia sumir. Eu pedi para voltar, professora. E ali, Eduardo viu algo que o desarmou. Sua filha sorrindo de verdade. Não era um sorriso treinado para fotos. Era um sorriso leve, de quem se sentia em casa. E, pela primeira vez, Eduardo não sentiu superioridade naquele lugar simples. Sentiu inveja. Inveja da paz que a filha encontrava ali. E de como uma mulher, com salário irrisório e giz na mão, conseguia fazer mais por ela do que ele com seus milhões. Eduardo chegou à escola pela manhã sem seguranças, sem relógios de grife, sem aquele ar de quem achava que o mundo girava ao redor do próprio umbigo. Vestia uma camisa simples, sapato casual e levava nos olhos algo que nem o tempo, nem o dinheiro costumam perdoar: dúvida. Miriam estava recolhendo os papéis da tarefa do dia anterior quando o viu parado na porta da sala dos professores. Ela sabia quem era. Aquele homem que o noticiário chamava de visionário. O mesmo que doava cifras gigantes para projetos internacionais, mas nunca tinha posto os pés num conselho de pais na escola da própria filha. "Posso entrar, professora?" disse ele, com um certo desconforto no tom, como quem aprende a pedir licença pela primeira vez. "Claro, senhor Eduardo. Quer um café? Se não for incômodo." Ela serviu em silêncio. A caneca era velha, manchada pelo tempo, mas o cheiro era bom, forte como café de avó. Ele pegou a caneca com as duas mãos e sentou. Um gesto simples, mas que dizia: "Eu vim para escutar." "Eu queria entender o que está acontecendo com minha filha." Ele começou olhando fixo na madeira da mesa. "Desde que ela passou esse tempo aqui, parece diferente. E eu não sei se isso é bom ou ruim." Miriam respirou fundo. Sofia é uma menina muito doce, mas carrega dentro dela um tipo de silêncio que costuma gritar. Um vazio que não tem nada a ver com a escola e tudo a ver com a ausência. Ele franziu o senho. "Eu dou tudo para ela? Tudo o que ela precisa?" "Tudo o que o senhor acha que ela precisa." Silêncio, mas era aquele silêncio que machuca. "Dinheiro é bom, seu Eduardo. Muito bom. Ele constrói coisas, abre portas, alimenta casas, mas não substitui presença." A Sofia nunca falou mal do senhor, nunca reclamou. Mas os olhos dela, os olhos falam o tempo todo. E não é de brinquedo que ela precisa, não, nem de mais inglês ou francês. Ela só precisa de um pai de verdade. Eduardo apertou a xícara. Os dedos tremiam um pouco, a voz embargou. "A verdade é que eu não sei ser esse pai. Ninguém sabe, mas só aprende tentando, errando, estando ali.
A escola onde a senhora matriculou tem estrutura sim, mas não tem gente que vê. Aqui a gente vê, e quando vê não tem como dizer. Ela se levantou. Caminhou até uma estante onde havia uma pasta de cartolinas, rabiscos e textos. Ela escreveu isso ontem. O tema era "O que eu mudaria no mundo?". Miriam entregou a ele um papel com letras redondas e inocentes. "Se eu pudesse mudar o mundo, mudaria a velocidade do tempo. Para o tempo passar mais devagar quando estou com meu pai, porque ele vive com pressa e quando finalmente chega, já é hora de ir embora." Eduardo leu em silêncio. As palavras foram doendo devagar, como um machucado que arde só depois do tombo. Ele não disse nada, apenas se levantou. Agradeceu com um gesto, sem conseguir falar. Miriam também não disse mais nada. Sabia que, às vezes, o silêncio é a lição mais dura e mais necessária. E quando ele saiu pela porta da escola, o céu estava nublado, mas por dentro ele começava a clarear. Nos dias que se seguiram, Eduardo parecia um homem em transição. Não era mais o executivo inabalável que só sorria em frente a investidores, mas também ainda não era o pai que Sofia merecia. Estava no meio de uma travessia. E quem já atravessou ponte em dia de vento sabe. O caminho balança, dá medo e a vontade de voltar é grande. Ele começou a buscar espaços na agenda, espaços que antes preenchia com brandes corporativos, viagens relâmpago e eventos onde ninguém escutava ninguém. Agora dizia não com mais frequência. "Não, não posso hoje. Não, essa reunião vai ter que esperar. Não, minha filha tem a apresentação na escola." O que ninguém sabia era o quanto isso custava para ele. Porque abrir mão do poder também dói. Mas Eduardo, pela primeira vez, não queria vencer. Queria merecer. Enquanto isso, Sofia florescia. Na sala da professora Miriam, passou a rir mais, a brincar com colegas que antes estranhavam sua mochila cara, mas agora compartilhavam cadernos e histórias de vida que ela nunca tinha ouvido. Um dia, Miriam propôs uma atividade de linha do tempo da família. Sofia ficou em silêncio. O tema era bonito, mas a página dela parecia vazia. "Você quer uma coisa que ajuda, querida?" perguntou Miriam ao ver a menina desenhar só 2 dimuras, ela e um homem de terno. "É que minha família só tem nós 2, mas às vezes parece que nem isso." Aquilo ficou preso na garganta da professora. Ela não insistiu. Pegou um lápis de cor azul e colocou na mão da menina. "Desenha o que você gostaria que fosse, não o que é." No dia seguinte, Sofia apareceu com a folha pronta. Desenhou ela, o pai e a professora Miriam. Na imagem, eles estavam sentados num banco de praça, comendo pipoca. Quando Eduardo viu o desenho, Miriam havia deixado em propósito na mesa. Ficou sem reação. "Ela te vê como uma parte da família", ele disse, quase num sussurro. "Eu não sou", respondeu Miriam com delicadeza, "mas talvez tenha ocupado um espaço que estava vazio." Eduardo não retrucou. Aquilo doía, mas não era uma acusação, era um diagnóstico. Naquela mesma tarde, ele chegou em casa, trancou-se no escritório e abriu a última caixa que ainda guardava da ex-mulher. Ali dentro havia uma carta, uma única carta que ela havia deixado antes de partir de vez. "Eduardo, se algum dia você quiser fazer a Sofia feliz, não compre mais brinquedos, não troque de casa, de escola ou de carro. Troque de presença. Porque a sua ausência é o que vai marcar ela muito mais do que a minha partida." Ele leu a carta 3 vezes e pela primeira vez entendeu. A cicatriz que doía em Sofia não era só pela mãe, era por ele também. Fechou a caixa, respirou fundo e tomou uma decisão. Na manhã seguinte apareceu na escola com roupas simples, sem carro, sem relógio. Sentou-se no fundo da sala e assistiu a aula inteira. No final, pediu a palavra.
Miriam, surpresa, deixou. Sofia, posso fazer um convite? A menina olhou curiosa. Que lugar? Ele sorriu. A brasa dá seu desenho com pipoca. E se a professora Miriam quiser, ela pode ir com a gente. Naquele instante, a sala ficou em silêncio. Um daqueles silêncios bons, silêncio de cura, silêncio de recomeço. Porque, às vezes, o primeiro passo para ser pai é se permitir ser só um homem tentando fazer o certo. Era uma tarde de sexta e o sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja com pinceladas rosadas, como se até Deus quisesse assistir àquele momento. Eduardo, Miriam e Sofia sentaram-se num banco de madeira gasto, perto do carrinho de pipoca do seu Nivaldo, o mesmo que já vendia ali desde os tempos em que a escola municipal ainda tinha janelas sem vidro. Sofia estava animada, falante, com os olhos brilhando. Ela comia pipoca com a mão toda suja de sal, rindo de coisas simples, como o pombo que quase derrubou um copo d'água ou o menino que passava vendendo balão cantando em voz desafinada. Eduardo a observava como se a visse pela primeira vez. Miriam, do lado, sorria, não pelo gesto, mas pela transformação. Ela sabia que nenhum passeio em praça substitui anos de ausência. Mas aquele ali era mais do que um passeio. Era um ato de presença. Professora Miriam, disse Eduardo de repente, a senhora se importa se eu fizer uma pergunta pessoal? Pode fazer. Por que a senhora nunca trocou de escola? Com o seu talento, podia estar em qualquer colégio caro, com salário 3 vezes maior. Ela respirou fundo, pegou uma pipoca do potinho e falou como quem já pensou naquilo muitas vezes. Porque aqui eu vejo o que ninguém quer ver. Aqui eu pego criança quebrada pelo silêncio e ajudo a colar. Aqui, cada abraço é uma vitória. E cada sorriso, uma revolução. Eu não dou aula, eu planto gente. Eduardo ficou calado. Na cabeça dele, aquele discurso valia mais que qualquer palestra de CEO. A senhora já pensou em desistir? Ela riu, de leve. Todo final de mês. Mas aí vem uma Sofia da vida e me faz ficar. Sofia encostou a cabeça no ombro da professora. Foi natural, sem forçar, como um gesto que o corpo faz sozinho quando encontra abrigo. E Eduardo chorou, de novo, mas agora foi diferente. Não era culpa, não era vergonha, era gratidão. Pela primeira vez, entendeu que tinha perdido momentos que nunca mais voltariam, mas que ainda podia salvar o que restava. Miriam, posso te chamar assim? Pode. Eu queria fazer algo por essa escola. Não por caridade, nem para sair nem jornal, mas porque agora eu sei onde é que minha filha realmente aprendeu a viver. Ela olhou com seriedade. Se quiser fazer algo, não comece com dinheiro. Comece aparecendo. Ajude na feira de ciências. Venha ver apresentação de teatro, traga livros, leia com os alunos. Mostre que pai rico também tem tempo. Eduardo respirou fundo, assentiu com a cabeça e, naquele gesto, sem perceber, assinou o maior contrato da vida, o de ser pai de verdade. Naquela noite, de volta à casa, Sofia olhou para o pai com olhos sonolentos e disse: Hoje foi o melhor dia da minha vida. Ele se ajoelhou ao lado da cama, ajeitou o cobertor nos ombros da menina e respondeu: E o melhor dia da minha também, filha, porque hoje eu finalmente te conheci. Passaram-se semanas. Eduardo agora era visto com frequência nos corredores da Dona Esperança. No começo, os pais cochichavam, desconfiados. Achavam que era política, que tinha câmera escondida, que era marketing de algum projeto social para lavar imagem de empresário, mas, com o tempo, viram que não era. Ele estava ali mesmo. E, mais do que isso, ele escutava.
Levava lanche na sexta-feira, ajudava a pintar o quadro nos finais de semana, comprou ventiladores com o próprio dinheiro, mas exigiu que não tivesse plaquinha com seu nome. Dizia que ventilador não precisa de pedigree, só de vento. Sofia estava mais leve, ia alto, corria no pátio sem medo de sujar o tênis caro. Ela parecia mais filha e menos órfã de pai vivo. Mas, como a vida não é conto de fadas, um segredo estava prestes a vir à tona. Um que nem Eduardo nem Miriam estavam preparados para descobrir. Tudo começou uma tarde chuvosa, quando Sofia apareceu com um caderno velho nas mãos. Tinha encontrado no fundo do depósito da escola, quando procurava pincéis para o mural da turma. Professora Miriam, olha só o que eu achei. Um caderno antigo com letra estranha. Miriam pegou o caderno e, ao abrir, paralisou. O cheiro era de papel guardado há anos, a capa gasta pelo tempo. Mas o que estava escrito ali era dela. Eram anotações que Miriam havia feito anos atrás, quando era estagiária. Textos, reflexões, trechos de cartas que nunca teve coragem de entregar. E ali, bem no meio do caderno, um nome sublinhado com força: Eduardo Menezes. Ela ficou branca. Sentou devagar na cadeira, os dedos tremiam. Sofia notou. Professora, tá tudo bem? Miriam forçou um sorriso. Só me pegou de surpresa, querida. Esse caderno é de um tempo que eu guardei bem fundo. Naquela noite, Miriam levou o caderno para casa. Choveu forte. O telhado da escola pingava como se até ele quisesse chorar. Ela acendeu uma vela, não por falta de luz, mas por costume de quem gosta de memória. E leu cada página. Cada linha era um retrato de uma jovem idealista, sonhadora, apaixonada por educação e por um homem. Sim, Eduardo Menezes. Anos atrás, muito antes dele ser o magnata que virou, Miriam era monitora num projeto social bancado por uma das antigas empresas dele. Eles se cruzaram, tiveram encontros rápidos, trocas de ideias, sorrisos e até um café de madrugada depois de uma palestra. Ela se apaixonou, mas ele seguiu a vida. Casou com outra, teve uma filha, virou manchete. Ela seguiu sozinha. Foi para a sala de aula e ali ficou. Nunca se falaram depois, mas ele nunca saiu completamente dela. E agora, a filha dele era sua aluna. O destino tem dessas, costura a vida com um fio invisível. E às vezes traz de volta o que a gente jurou ter enterrado. Miriam fechou o caderno, olhou para a chuva lá fora e pensou alto. Será que ele lembra? Porque se lembrar, tudo isso vai mudar. E do lado de fora, naquele mesmo instante, Eduardo também olhava pela janela, com um bilhete antigo nas mãos, um que ele guardava sem entender por quê. Assinado por uma jovem chamada Miriam. Na manhã seguinte, o céu ainda carregava as nuvens pesadas na noite anterior, como se o mundo tivesse guardado um segredo para ser contado só depois da chuva. Eduardo chegou cedo à escola, mais cedo do que de costume. Miriam já estava lá, preparando os materiais para a oficina de leitura. Mas, naquele dia, os livros não a acalmavam. Nem o cheiro bom do giz, nem o barulho distante das crianças correndo no pátio. Ela sentia o coração apertado. Sabia que precisava falar. Mas como se fala sobre algo que ficou enterrado por tanto tempo? Eduardo entrou na sala e, assim que seus olhos cruzaram com os dela, o mundo pareceu suspenso. Professora Miriam, posso conversar com você? Disse ele mais calmo do que nunca. Claro, respondeu ela, tentando manter o tom neutro. Ele segurava um papel dobrado. Um bilhete antigo, já amarelado pelo tempo. Encontrei isso ontem à noite. Nem sei por que ainda guardava, disse, entregando a folha para ela.
Miriam reconheceu de imediato. Era o bilhete que ela havia deixado na porta do centro comunitário naquela noite em que ele foi embora sem se despedir. Ela tinha 22 anos, ele 28. 2 mundos diferentes, 2 ritmos diferentes. Você talvez nunca leia isso, mas eu precisava escrever. Não por você, mas por mim. Eu gostei de você. Não do seu sobrenome, nem da sua carreira. Eu gostei do seu silêncio, da sua maneira de perguntar olhando nos olhos. E se isso ficar só entre essa folha e a gaveta, tudo bem. Mas se um dia você lembrar, me procure. Eu não lembrava desse bilhete. Só aguardei. Achei bonito. Mas ontem, quando vi a letra, algo acendeu e então a Sofia achou seu caderno. Miriam corou. A sensação era de estar nua em praça pública. Mas ela respirou fundo. Eu senti alguma coisa por você sim, naquela época. Mas você seguiu, casou, teve sua vida, e eu escolhi as salas de aula. Eduardo ficou em silêncio. Não estou te cobrando nada, continuou Miriam. Nem sentimentos, nem respostas. Mas achei que você merecia saber. Até porque talvez isso explique por que a Sofia se encontrou aqui. Porque, no fundo, era como se uma parte sua já morasse nesse lugar. Eduardo sentou-se lentamente. Eu não sabia. E agora, olhando para tudo isso, fico pensando se a vida não me levou para longe, justamente para me trazer de volta depois. E você acha que volta mesmo? Ou só visita? Ela não perguntou por capricho. Perguntou com dor de quem sabe o que é ser abandonada por promessas. Ele olhou-a firme. Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que, pela primeira vez, quero ficar. Não só por Sofia, mas porque talvez eu também precise ser salvo. Na porta da sala, Sofia escutava tudo. Não por espionagem, mas porque, às vezes, o destino dá um empurrão nos ouvidos de criança. Ela entrou devagar, com um desenho nas mãos. Professora Miriam, pai, fiz esse para vocês. Era um desenho simples. Ela no meio, segurando as mãos dos dois. Ao fundo a mesma praça, o carrinho de pipoca e um balão com as palavras minha família. Miriam segurou o choro. Eduardo não conseguiu. E naquele momento não havia passado, nem dívida, nem mágoa. Só havia a chance. A chance rara de 3 vidas se reencontrarem. Não por acaso, mas por destino. Na semana seguinte, uma movimentação estranha aconteceu nos bastidores na Secretaria de Educação. Eduardo Menezes, o mesmo que até há pouco tempo frequentava eventos internacionais e jantares com políticos, agora andava pelos corredores estreitos do setor municipal, conversando com diretores, ouvindo professores e, pasme, anotando tudo num caderninho simples, sem logotipo. Ele tinha uma ideia que parecia loucura para quem eu conhecia do mercado financeiro. Mas não era uma ideia de lucro, era uma ideia de legado. Eu quero ajudar, disse ele numa reunião com a coordenadora da rede pública. E o que isso significa, senhor Eduardo? Significa que a escola Dona Esperança vai ser o início de um projeto piloto. Vamos reformar, trazer estrutura, mas sem tirar o que ela tem de mais precioso, o humano. Sem transformar em colégio de elite. Vamos levar o padrão do que há de melhor para onde mais precisa. Ela cruzou os braços, ainda duvidando. E por quê? Por que essa escola? Ele sorriu. Porque foi a única escola onde eu aprendi alguma coisa que realmente importava. Enquanto isso, na Dona Esperança, Miriam seguia como sempre, preparando aula, ouvindo os alunos, servindo chá de boldo para quem chegava com dor de barriga e dividindo abraço com quem chorava escondido. Mas algo nela também mudava. Agora, Eduardo aparecia quase todo dia, não só como pai, mas como presença viva.
Ajudava com projetos, montava oficinas de tecnologia, levava livros doados por autores famosos. Mas o que mais impressionava era o tempo que ele dava. Não é mais sobre o que eu posso comprar, mas sobre o que eu posso construir com as próprias mãos. Numa tarde de outono, com folhas caindo sobre o pátio da escola, Miriam e Eduardo sentaram-se juntos na arquibancada, assistindo Sofia ensaiar para a apresentação do Dia das Mães. "É engraçado", disse Miriam. "Eu achava que te ver aqui todos os dias fosse me trazer confusão, mas, na verdade, tem me trazido paz." Eduardo olhou-a com ternura. "Eu também achava que voltar para esse lugar era um erro, mas agora sinto que nunca devia ter saído. E você pensa em ficar?" Ele demorou uns segundos. "Eu não quero só ficar. Eu quero recomeçar. Com você, com a Sofia, com tudo que a vida tentou me mostrar lá atrás, mas eu ignorei." Miriam sorriu. Um sorriso de quem acredita com cautela, mas quer acreditar. Naquele mesmo dia, ele pegou a ficha de matrícula e, com a própria letra, escreveu o nome de Sofia como aluna definitiva da Escola Municipal Dona Esperança. "Você tem certeza?" perguntou a diretora. "Nunca tive tanta certeza de nada. Quero que minha filha cresça sabendo que valor não se mede em mensalidade, e sim em afeto. E assim, no papel simples de uma matrícula comum, Eduardo fez a sua escolha. Escolheu o amor, escolheu a escuta. Reaprender o que nunca ensinaram na faculdade: ser humano. E no mundo que ensina a vencer a qualquer custo, ele decidiu apenas estar presente." Na manhã seguinte, o céu ainda carregava as nuvens pesadas na noite anterior, como se o mundo tivesse guardado um segredo para ser contado só depois da chuva. Eduardo chegou cedo à escola, mais cedo do que de costume. Miriam já estava lá, preparando os materiais para a oficina de leitura. Mas, naquele dia, os livros não a acalmavam. Nem o cheiro bom do giz, nem o barulho distante das crianças correndo no pátio. Ela sentia o coração apertado. Sabia que precisava falar. Mas como se fala sobre algo que ficou enterrado por tanto tempo? Eduardo entrou na sala e, assim que seus olhos cruzaram com os dela, o mundo pareceu suspenso. "Professora Miriam, posso conversar com você?" disse ele, mais calmo do que nunca. "Claro", respondeu ela, tentando manter o tom neutro. Ele segurava um papel dobrado. Um bilhete antigo, já amarelado pelo tempo. "Encontrei isso ontem à noite. Nem sei por que ainda guardava", disse, entregando a folha para ela. Miriam reconheceu de imediato. Era o bilhete que ela havia deixado na porta do centro comunitário naquela noite em que ele foi embora sem se despedir. Ela tinha 22 anos. Ele, 28. 2 mundos diferentes, 2 ritmos diferentes. Você talvez nunca leia isso, mas eu precisava escrever. Não por você, mas por mim. Eu gostei de você. Não do seu sobrenome, nem da sua carreira. Eu gostei do seu silêncio, da sua maneira de perguntar olhando nos olhos. E se isso ficar só entre essa folha e a gaveta, tudo bem. Mas se um dia você lembrar, me procure." Eu não lembrava desse bilhete. Só aguardei. Achei bonito. Mas ontem, quando vi a letra, algo acendeu e então... A Sofia achou seu caderno. Miriam corou. A sensação era de estar nua em praça pública. Mas ela respirou fundo. "Eu senti alguma coisa por você sim, naquela época. Mas você seguiu, casou, teve sua vida, e eu escolhi as salas de aula." Eduardo ficou em silêncio. "Não estou te cobrando nada", continuou Miriam. "Nem sentimentos, nem respostas. Mas achei que você merecia saber. Até porque talvez isso explique por que a Sofia se encontrou aqui. Porque, no fundo,
Era como se uma parte sua já morasse nesse lugar. Eduardo sentou-se lentamente. Eu não sabia. E agora, olhando para tudo isso, fico pensando se a vida não me levou para longe, justamente para me trazer de volta depois. E você acha que volta mesmo? Ou só visita? Ela não perguntou por capricho. Perguntou com dor de quem sabe o que é ser abandonada por promessas. Ele olhou-a firme. Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que, pela primeira vez, quero ficar. Não só por Sofia, mas porque talvez eu também precise ser salvo. Na porta da sala, Sofia escutava tudo. Não por espionagem, mas porque, às vezes, o destino dá um empurrão nos ouvidos de criança. Ela entrou devagar, com um desenho nas mãos. Professora Miriam, pai, fiz esse para vocês. Era um desenho simples. Ela no meio, segurando as mãos dos dois. Ao fundo, a mesma praça. O carrinho de pipoca e um balão com as palavras minha família. Miriam segurou o choro. Eduardo não conseguiu. E naquele momento não havia passado, nem dívida, nem mágoa. Só havia a chance. A chance rara de 3 vidas se reencontrarem. Não por acaso, mas por destino. Na semana seguinte, uma movimentação estranha aconteceu nos bastidores na Secretaria de Educação. Eduardo Menezes, o mesmo que até há pouco tempo frequentava eventos internacionais e jantares com políticos, agora andava pelos corredores estreitos do setor municipal, conversando com diretores, ouvindo professores e, pasme, anotando tudo num caderninho simples, sem logotipo. Ele tinha uma ideia que parecia loucura para quem eu conhecia do mercado financeiro. Mas não era uma ideia de lucro, era uma ideia de legado. Eu quero ajudar, disse ele numa reunião com a coordenadora da rede pública. E o que isso significa, senhor Eduardo? Significa que a escola Dona Esperança vai ser o início de um projeto piloto. Vamos reformar, trazer estrutura, mas sem tirar o que ela tem de mais precioso, o humano. Sem transformar em colégio de elite. Vamos levar o padrão do que há de melhor para onde mais precisa. Ela cruzou os braços, ainda duvidando. E por quê? Por que essa escola? Ele sorriu. Porque foi a única escola onde eu aprendi alguma coisa que realmente importava. Enquanto isso, na Dona Esperança, Miriam seguia como sempre, preparando aula, ouvindo os alunos, servindo chá de boldo para quem chegava com dor de barriga e dividindo abraço com quem chorava escondido. Mas algo nela também mudava. Agora, Eduardo aparecia quase todo dia, não só como pai, mas como presença viva. Ajudava com projetos, montava oficinas de tecnologia, levava livros doados por autores famosos, mas o que mais impressionava era o tempo que ele dava. Não é mais sobre o que eu posso comprar, mas sobre o que eu posso construir com as próprias mãos. Numa tarde de outono, com folhas caindo sobre o pátio da escola, Miriam e Eduardo sentaram-se juntos na arquibancada, assistindo Sofia ensaiar para a apresentação do Dia das Mães. É engraçado, disse Miriam. Eu achava que te ver aqui todos os dias fosse me trazer confusão, mas, na verdade, tem me trazido paz. Eduardo olhou-a com ternura. Eu também achava que voltar para esse lugar era um erro, mas agora sinto que nunca devia ter saído. E você pensa em ficar? Ele demorou uns segundos. Eu não quero só ficar. Eu quero recomeçar. Com você, com a Sofia, com tudo que a vida tentou me mostrar lá atrás, mas eu ignorei. Miriam sorriu. Um sorriso de quem acredita com cautela, mas quer acreditar. Naquele mesmo dia, ele pegou a ficha de matrícula e, com a própria letra, escreveu o nome de Sofia como aluna definitiva da Escola Municipal Dona Esperança. Você tem certeza? Perguntou a diretora.
Nunca tive tanta certeza de nada. Quero que minha filha cresça sabendo que valor não se mede em mensalidade, e sim em afeto. E assim, no papel simples de uma matrícula comum, Eduardo fez a sua escolha. Escolheu o amor, escolheu a escuta. Reaprender o que nunca ensinaram na faculdade. Ser humano. E no mundo que ensina a vencer a qualquer custo, ele decidiu apenas estar presente. O tempo passou como passa em lugares onde a alma respira, devagar. As folhas do pátio secaram, as provas finais se aproximavam e a vida parecia finalmente ter entrado num compasso de harmonia. Mas, como em toda a história verdadeira, a calmaria nunca vem sem um último teste. Era fim de tarde quando Sofia chegou na sala da professora Miriam com uma caixinha nas mãos. Os olhos dela estavam agitados, como se um redemoinho de sentimentos dançasse por trás da íris castanha. Professora, posso mostrar uma coisa? Claro, meu anjo. Ela colocou a caixa sobre a mesa. Era de madeira escura, trincada nas bordas, com uma fechadura antiga, dessas que lembram baú de avó. Eu achei no armário da minha mãe, escondida no fundo de uma gaveta. Eu nem sabia que existia. Mirei a minha devagar. Dentro havia um colar de prata, com um pequeno pingente em forma de estrela, um maço de cartas amareladas e uma foto. Era uma fotografia antiga, desfocada, de 3 jovens em um centro comunitário. Um deles era Eduarda, sem terno, sem arrogância. Outro era uma jovem que Miriam reconheceu de imediato. Era ela mesma, mais nova, de sorriso escancarada. E o terceiro rosto era da mãe da Sofia. Essa era sua mãe? Miriam perguntou, quase num sussurro. Sim, e ela escreveu isso aqui atrás da foto. Os 2 corações mais bons que já conheci. Se algum dia eu não estiver mais aqui, espero que eles se reencontrem. Miriam sentiu um arrepio subir pela espinha. As mãos tremiam. Aquela frase era uma despedida e um pedido. Professora, a senhora conheceu minha mãe, né? Miriam sentou-se. Era como se o chão tivesse se aberto. Conheci Sofia. Sua mãe e eu éramos amigas. Mais que amigas, irmãs de alma. A gente sonhava junto, trabalhava junto e chorava junto também. Mas um dia ela foi embora. Disse que precisava seguir outro caminho. E eu fiquei. Fiquei com a saudade, com as lembranças e com um silêncio que nunca entendi. Sofia abraçou Miriam com força. Não como aluna, mas como filha emprestada do destino. Naquela noite, Eduardo entrou na escola mais tarde, depois de uma reunião no conselho municipal. Encontrou Miriam sozinha na sala, olhando para a foto. Você sabia disso? Ela perguntou, mostrando a imagem. Ele se aproximou. Segurou a foto com cuidado. Não lembrava dessa foto. Mas lembro daquele dia. Foi a última vez que eu vi vocês 2 juntas. Sua esposa? Ela sabia? Eduardo ficou em silêncio. Depois, com voz embargada, respondeu. Ela sabia que a gente tinha história. Mas nunca teve ciúme. Ela dizia que tem laços que não precisam virar romance para serem eternos. Miriam sentiu os olhos marejarem. A memória daquela amiga que partiu cedo demais agora voltava como um abraço invisível. A Sofia é o elo, Eduardo. Ela nos trouxe de volta. Não para repetir o passado, mas para curar o que ele deixou. Ele assentiu. E talvez ela tenha vindo para lembrar que o amor também pode acontecer fora do tempo certo. Pode ser atrasado, mas ainda ser verdadeiro.
Miriam sorriu. Um sorriso que misturava dor, afeto e esperança. Então vamos honrar ela. Vamos criar essa menina do jeito que a sua mãe teria querido. Com presença, afeto e com 2 mãos segurando firme, não uma só. Ele estendeu a mão. Miriam segurou. E naquele gesto, naquela sala iluminada, só pela luz fraca do corredor, 2 adultos se reencontraram. Não como amantes do passado, mas como pais do presente. A família, afinal, não nasce só do sangue. Às vezes, nasce na escolha. Na manhã da apresentação de fim de ano, a escola Dona Esperança parecia outro lugar. As paredes antes descascadas agora estavam pintadas com desenhos feitos pelos próprios alunos. Havia flores em potes de plástico coloridos, bandeirinhas de papel, cartazes com poemas e, no meio de tudo, um palco simples de madeira, onde as crianças iriam apresentar o projeto Minha História, Minha Voz. Sofia seria a última a se apresentar. E, por decisão dela, não usaria nenhum figurino de princesa, nem maquiagem profissional, nem texto decorado. Eu só quero contar uma história de verdade, professora. A minha. Então, conta com coração, que é onde moram as melhores palavras. Na plateia improvisada, Eduardo sentava ao lado de outros pais. De camisa simples, cabelo despenteado e olhos ansiosos. Ao lado dele estava Dona Lourdes, avó de um dos alunos. Quem não entendeu muito bem quem era aquele homem, mas comentou com a vizinha. Parece que é gente grande, mas está com o olhar de quem finalmente ficou pequeno. Quando a chamaram Sofia, ela subiu devagar. Levava um caderno de capa vermelha nas mãos. Boa tarde. Meu nome é Sofia Menezes. Tenho 9 anos. E essa é a história do dia em que meu pai me deixou na escola errada. As risadas começaram suaves. Algumas professoras se entreolharam, rindo com delicadeza. Eduardo cobriu o rosto, meio embaraçado. No começo eu achei que ia olhar. Não conhecia ninguém, a escola era diferente, o banheiro não tinha espelho e as paredes tinham um cheiro de giz antigo. Mas foi ali que eu conheci a professora Miriam. E também me conheci a mim mesma. Ela abriu o caderno. Eu achava que a minha vida era bonita porque tinha tudo. Mas descobri que a beleza mora mesmo é no carinho, nas palavras, nos abraços no corredor, na pipoca da praça e nos olhos de quem vê a gente mesmo quando a gente está tentando se esconder. Eduardo chorava em silêncio. Meu pai também mudou. Ele agora escuta, me chama para ver filme, me abraça sem pressa. E um dia ele me disse que fui eu que salvei ele. Mas a verdade é que ele me salvou também. As crianças aplaudiram. Alguns adultos enxugavam os olhos. Miriam, que estava no fundo da sala, segurava a mão sobre o peito. Sentia orgulho. Sentia paz. Sentia que, pela primeira vez, tinha completado algo que começou muito tempo atrás. Depois da apresentação, Eduardo esperou todos saírem. Caminhou até o palco onde Mireda estava, organizando os materiais dos alunos. O que ela disse ali, nunca ouvi nada tão verdadeiro. Porque vem de um lugar que o mundo vive esquecendo. O afeto. Ele se aproximou, colocou a mão sobre a dela. Miriam, eu sei que a vida levou a gente por caminhos tortos. Mas agora que encontrei você, reencontrei minha filha e reencontrei até mim mesmo. Miriam completou a frase por ele. Você não quer mais se perder. Ele assentiu. Não. Não quero. E se você deixar, quero caminhar do seu lado. Não para consertar o passado, mas para construir o que vier depois. Miriam, com os olhos marejados, respondeu. Eu já caminhei muito sozinha, mas se for para andar juntos, de passo em passo, eu topo. Do lado de fora da escola, Sofia corria com os colegas,
indo alto, fazendo careta e tropeçando no cadarço solto. Quando vi os dois se abraçando, discretamente, surgiu também. Aquela escolerada tinha sido o lugar mais certo do mundo. A notícia correu. Não porque Eduardo Menezes era famoso ou porque fosse pauta de revista de negócios, mas porque, em menos de 3 meses, a Escola Municipal Dona Esperança virou referência em algo que ninguém conseguia imitar: afeto com estrutura. A prefeitura tentou tirar proveito. Jornais queriam entrevista, emissoras de TV apareciam pedindo filmagem. Mas Miriam foi direta. Essa história não é sobre um milionário. É sobre um homem que aprendeu a escutar. Eduardo recusou todas as entrevistas. Tudo o que eu precisava dizer, eu estou dizendo com presença. Enquanto isso, Sofia foi convidada a visitar outras escolas públicas e contar sua história. Falava com simplicidade, sentada no chão, olhando nos olhos das outras crianças. A gente não precisa ter tudo. A gente precisa ser visto e saber que não está sozinho. Pais e mães começaram a se envolver mais. Voluntários reformaram a biblioteca. O carrinho de pipoca do seu Nivaldo ganhou toldo novo. E no lugar onde antes havia apenas cimento rachado, surgiu um jardim com as palavras pintadas no muro. Aqui se aprende a amar, primeiro, e depois a somar. Miriam foi chamada para palestrar em uma conferência nacional de educação. No meio de tantos especialistas com PowerPoint, ela subiu ao palco com o caderno de Sofia na mão. Me perguntam qual é o segredo da educação de verdade. Não é tecnologia, não é desempenho. É presença, é olhar, é não tratar a criança como número. É entender que ninguém aprende com fome, medo ou solidão. E que o primeiro lugar que precisa ser educado é o coração. A plateia ficou em silêncio. Silêncio que não vinha de tédio, mas de impacto. No fim da palestra, aplaudiram de pé. Eduardo assistia de longe. Não subiu no palco. Não fez discurso. Apenas esperou por ela na saída do auditório, com um buquê de flores do campo. Essa que a gente pode plantar lá no jardim da escola? Ele perguntou. Miriam riu. Pode, mas só se você ajudar a cavar. Com as 2 mãos, respondeu ele sorrindo. Sofia esperava do lado de fora. Usava uma camiseta com a frase que ela mesma pintou no tecido. Errar o caminho foi o que salvou o meu. E naquele momento não havia dúvida. A vida tinha voltado para o trilho. Mas não o trilho que leva para o sucesso. O trilho que leva para o sentido. Porque, às vezes, para ensinar alguém a viver, a gente precisa primeiro reaprender a sentir. A escola Dona Esperança agora tinha cheiro de tinta fresca e som de criança feliz. Mas o que mais chamava a atenção não eram as paredes coloridas, nem os armários novos, nem o projetor que funcionava. Era o jardim. Sim, aquele jardim no fundo da escola, onde antes só havia mato e uma velha caixa d'água abandonada. Agora tinha banco de madeira, caminhos de pedrinhas brancas e plantas de toda espécie. Algumas trazidas por pais, outras doadas por feirantes e muitas plantadas pelas próprias crianças. E bem no meio dele havia uma placa de ferro com uma frase gravada em baixo relevo. As raízes mais fortes nascem do cuidado invisível. Foi de ideia de Miriam, mas a frase era de Sofia. Naquela manhã, o trio estava ali, regando as plantas como quem cuida de memória. Essa aqui foi a que você plantou, pai, disse Sofia, apontando para uma muda de manacá. Eduardo se ajoelhou ao lado.
Tá crescendo mais rápido que eu imaginava. Igual a mim, respondeu ela sapeca. Miriam se aproximou com o regador nas mãos. E essa aqui foi da sua mãe, Sofia. Lembra? A que você trouxe daquele vasinho antigo. A menina assentiu com um olhar diferente. Um olhar de saudade serena. Eu acho que, de algum jeito, ela ainda está cuidando da gente. Talvez através da professora Miriam, ou do jardim, ou só pelo vento mesmo. Eduardo abraçou a filha pelos ombros. Miriam também se aproximou. E ali, em silêncio, os três ficaram. Aquela cena parecia pequena, mas guardava dentro dela uma grandeza que o mundo raramente entende. E era isso que fazia tudo ali ser tão especial. Não havia luxo, não havia palco, não havia plateia. Só havia verdade e presença. Mais tarde, naquele mesmo dia, Eduardo recebeu uma ligação do exterior. Uma proposta bilionária para assumir a liderança de uma das maiores empresas de tecnologia da Europa. Dinheiro, prestígio, viagens, projeção mundial. Era a chance que muitos sonhavam. Mas ele apenas sorriu e respondeu com a voz tranquila de quem já fez muitas escolhas, mas agora sabe o que importa. Agradeço, mas já tenho o cargo mais importante da minha vida. Sou pai da Sofia e jardineiro do lugar que salvou nós dois. Desligou o telefone e voltou para a escola. Sofia o esperava com um desenho novo. Miriam o aguardava com um olhar que dizia: "Você ficou mesmo." E ele ficou. Ficou para assistir às apresentações. Ficou para assar pão de queijo na quermesse. Ficou para ver a filha crescer com raiz firme. Ficou para amar, devagar, mas inteiro. Porque quando o coração entende o que é amor de verdade, ele não parte, ele planta. Tem história que termina com um beijo, outras com casamento, fogos de artifício, aplausos, confete. Mas a história de Eduardo, Miriam e Sofia não terminou. Ela floresceu. Anos se passaram. A escola Dona Esperança virou símbolo nacional de reconstrução, não porque ficou famosa, mas porque virou farol. Vários professores de outros estados vinham aprender ali o que livro nenhum ensina. Como tocar um coração antes de tentar moldar a mente. Miriam seguia firme. Agora, além de professora, era coordenadora do projeto Educar com Presença, que formava educadores para ver, ouvir e sentir. Mas sua sala de aula seguia intacta, com cheiro de giz, mesa de madeira e um quadro que ela se recusava a substituir. Esse quadro já viu mais alma do que muito tablet por aí. Eduardo nunca mais saiu. Transformou sua empresa num instituto social e passou a dedicar parte do lucro anual à infraestrutura de escolas públicas, com uma regra simples: nenhum centavo seria usado se não houvesse envolvimento da comunidade. Dinheiro não muda nada se não vem junto com abraço, dizia ele. Sofia cresceu. Dos seus 9 anos ingênuos, surgiram ideias que ecoavam pelo bairro. Fez vídeos contando a história da escola errada que virou o acerto da vida dela. Criou clubes de leitura, pintou murais com frases de esperança e escreveu um pequeno livro chamado Meu Pai Me Perdeu, mas me achou no lugar certo. No lançamento do livro, numa pracinha cheia de cadeira simples, pipoca de saquinho e suco de caixinha, Miriam subiu ao palco improvisado, chamou Sofia e leu um trecho. Tem erro que é tão bem feito que parece destino. E tem amor que só nasce quando a gente se perde no lugar certo.
Foi num portão enferrujado, com a tinta descascando, que eu encontrei o colo mais verdadeiro do mundo. O público chorava. Eduardo, no meio da plateia, também. Mas agora ele chorava com outro tipo de lágrima. Não era culpa, era gratidão. Ao final, Miriam pegou o microfone e olhou para todos. Dizem que educação transforma o mundo, mas às vezes ela transforma uma família primeiro. Isso já é milagre suficiente. Depois ela olhou para Eduardo e Sofia, que se abraçavam de pé, e completou. Tem gente que nasce para ser herói, mas os maiores são aqueles que aprendem a ser humanos. Aplaudiram de pé, e naquela praça, naquela tarde de céu limpo e vento leve, algo ficou claro. A escola errada foi o milagre certo. E você aí, que ouviu esse caos até aqui, pode estar se perguntando, e se fosse comigo? Se eu errasse o caminho e achasse alguém que me salvasse sem querer? Pois eu te digo, às vezes a vida não erra, ela desvia para ensinar a amar. E aí, o que você achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima do seu Vovô Rico!